E falar de dinheiro nem sempre é uma coisa muito fácil para os casais que estão começando a vida a dois. Porém, é necessário. A escolha do regime de bens pode ajudar nessa tarefa. Os noivos Bruno e Nayara casam em outubro. Cerimônia religiosa e festa, tudo planejado e pago pelos dois. Organização que vai se estender à vida financeira do casal. Desde o início do namoro, a gente sempre colocou tudo aberto, tudo foi muito transparente, para a gente ter uma vida mais confortável também e ver até onde a gente pode ir com o que a gente tem. Falta de comunicação em relação ao planejamento financeiro é algo que realmente tende a causar brigas e interferir na vida amorosa do casal. Sem assuntos velados e com foco no melhor para os dois, eles optaram pelo regime de bens da comunhão parcial. Nós achamos mais justo ser dessa forma, pensar que a partir do casamento, tudo que a gente adquirir, tudo que for de bem vai ser nosso e o que vem antes não. No regime da comunhão parcial de bens, fica definido que doações e heranças, mesmo que recebidas após o casamento, não se misturam ao patrimônio do casal. Esse regime é o mais escolhido pelos brasileiros e definido por lei como padrão quando o casal não declara qual será a regra do matrimônio. As pessoas, a obrigação de casar, elas acabam não pensando muito nessa parte patrimonial. E há consequências, porque cada regime impacta, inclusive, na sucessão. Impacta, inclusive, no que o cônjuge vai ter direito a herdar do patrimônio do outro cônjuge. Além do regime parcial de bens, o Código Civil determina outros 3 tipos de regimes. Regime da comunhão universal de bens é aquele que mistura o patrimônio que os cônjuges tinham antes do casamento com o que é adquirido pelos dois após casarem. Já o regime da separação total de bens é o oposto. Tanto os bens que cada cônjuge tinha antes do casamento como o que foi adquirido após não é compartilhado pelo casal. E por fim, nós temos o regime da participação final nos aquestos. Cada cônjuge tem mais autonomia, mais liberdade para dispor do próprio patrimônio, mas no final do casamento é feita uma divisão de bens, uma partilha, como se fosse o regime da comunhão parcial de bens. Ou seja, tudo que foi adquirido pelos cônjuges ao longo do casamento é dividido e cada cônjuge tem direito à metade disso. Os casais podem ainda criar um regime que se adapte aos seus interesses. É o chamado pacto antinupcial. Mas ele só vale se for registrado em cartório. E atenção, a escolha do regime de bens a ser seguido não está limitada apenas aos casos de morte ou divórcio. Serve também para proteger o patrimônio do casal durante o casamento. Por exemplo, uma pessoa que tem uma empresa, um empresário. Normalmente, para essas pessoas faz mais sentido optar pelo regime da separação total de bens. Porque numa eventual dívida da empresa que possa atingir o patrimônio do sócio, se o regime escolhido for, por exemplo, da comunhão parcial de bens, isso pode afetar o patrimônio do outro cônjuge também.